estamos de volta com o programa Estúdio 36. E agora a gente vai falar sobre a instalação Interface Memória. E aqui conosco Jussara Paraná Sanches Figueira, que é psicóloga e diretora do Estúdio de Criação. E também Joaquim Araújo, artista de área de fotografia. Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao Estúdio 36. Vamos explicar, né, como é que é esse espaço, que na verdade é um estúdio de autocriação, que vocês criaram aí, onde muitas pessoas vão poder criar, vão poder fazer alguns experimentos, né? Isso. Esse é um projeto que faz 4 anos que a gente vem desenvolvendo e abrimos agora esse espaço no início do ano, onde pessoas então possam estar desenvolvendo um processo criativo interessante, num formato diferente e que seja um processo criativo significativo para elas. A ideia não é ser uma escola de arte, não é ensinar habilidades nem técnicas, mas usar essas técnicas para disponibilizar para as pessoas formas de expressão e de autoconhecimento e de desenvolvimento de aspectos de inteligência emocional. Coisa que a gente não tem muito onde aprender, não tem muito onde exercitar, porque dentro das instituições formais, as escolas formais, essa não é uma preocupação, existem outros focos, né? Eles têm que apresentar sempre um resultado. Aqui a pessoa vai lá, faz a experimentação, a descoberta, o autoconhecimento também, né? Isso, através de experimentos artísticos, né, que vão sendo feitos de acordo com os grupos formados e as características desses grupos. Esse trabalho vai se dando na medida em que as pessoas, ao definirem o que elas querem fazer e interagirem com os outros do grupo, então elas possam tocar naquilo que está dentro delas, nas suas características, os seus limites, e possam usar isso tudo num processo enriquecedor. E vocês propõem esses temas? Como é que funciona isso? A gente chama de estúdios essas atividades. São sempre 2 artistas que coordenam, cada um de uma área artística diferente. Então a gente faz combinações bem inusitadas, como fotografia com design, artes plásticas com arte comestível, né? E aí, a partir dessas combinações, as pessoas, dependendo de suas características e seus desejos, formam grupos, então elas vão se inscrever nesses estúdios e por um semestre elas trabalham com a gente, por uma tarde ou uma manhã por semana. Elas ficam 4 horas lá. E esses 2 artistas coordenam essas atividades. Você é psicóloga e todo esse trabalho tem um resultado para a pessoa. Sim, né? Na verdade apresenta um crescimento, uma evolução aí na parte de conhecimento, né? Realmente, de conhecimento, mas na parte emocional também. Isso, de que forma? Tá, assim, Karen, a gente junta a psicologia com a arte, né? O poder transformador da arte, que é tão conhecido pelas pessoas. Na verdade, nós não estamos inventando nada, apenas a gente está juntando alguns elementos. Então, conceitos psicológicos sobre desenvolvimento pessoal e poder transformador da arte. O que a gente faz com isso? Então, nós criamos alguma coisa, sim, a partir de coisas que já existem, mas em que a gente coloca, trabalhando ao mesmo tempo, essas 2 forças. Então, essa nossa ideia, essa nossa concepção está baseada em conceitos psicológicos, neuropsicológicos também, né? Porque a partir desse desenvolvimento, as pessoas que têm até questões neurológicas, né, podem ter um ganho muito grande com isso. Pode se descobrir, de repente, pintores, de repente, sei lá, então, podem grandes descobrir fotógrafos, talentos. Muitos talentos podem Apesar aparecer. de não ser esse o foco, né? A gente não pensa em que ninguém encontra ali a sua profissão, mas pode até acontecer. Os ganhos são vários. Dependendo da idade das pessoas, elas podem ter ganhos incríveis e diferentes. Depende dos objetivos. E o Joaquim é responsável pelo estúdio, então. Qual estúdio, Joaquim? Não, são 2 estúdios que eu tive agora no primeiro semestre. Fotografia com dança e fotografia com design, que acabou dando num filme de animação. Como é que é essa fusão de dança com fotografia? Isso aqui é o legal, porque a gente coloca a gente numa gostosa instabilidade, né? Então você não pode se firmar nem outra arte. E acaba se descobrindo, você vai com essa criação, com essa produção
totalmente subjetivo, às vezes as pessoas vão além do que esperado. Então, por isso que não ter um objetivo certo, rígido... Determinado. Então normalmente faz a pessoa ir além do que imaginava que fosse capaz de ir. Então a gente começa um estudo a partir dos movimentos, né? Então a fotografia dos movimentos, o movimento em relação a um observador. Então tem uma coisa do ver e ser visto que acaba resultando em umas imagens interessantes. Assim, Perfeito. E estudantes, professores, quem pode fazer esse trabalho, esse experimento? Qualquer pessoa acima dos 7 anos de idade tem ganhos com esse trabalho. Tem um valor terapêutico, apesar de não ser uma terapia, mas ele tem valor terapêutico no sentido de que ele deve fazer bem. Né? Aliás, as crianças pintando, fazendo os trabalhos, já no espaço, né, nesse estúdio, num dos estúdios. Isso. São vários estúdios. São vários espaços dentro deste lugar que nós construímos, mas onde então acontecem o que a gente chama de estúdios propriamente ditos, que não são os espaços físicos, mas são essas propostas de trabalho, em que 2 áreas artísticas estão juntas, se combinando para se produzir algo interessante. E interessante sempre do ponto de vista de quem está participando. Tá? Então, o processo é significativo para quem participa. A gente não pretende que isso dê em nenhum produto final pré-estabelecido, já pré-determinado ou de valor de mercado. Não. É um processo interessante para quem faz e nunca pôde fazer. Crianças hiperativas... Pois é, crianças imperativas, teoricamente, deveriam poder tirar um proveito muito grande. Será bem importante, né? Especialmente para elas. Bom, quais outros cursos que já estão sendo oferecidos nesse espaço? Agora a gente está com as inscrições abertas para vários estúdios que vão começar em agosto. Então, são várias propostas, a programação está no nosso site, no blog, no www.baobaestudios.com.br. Ali a pessoa pode ver e se interessar por alguma daquelas propostas, daí ela liga para a gente, marca, vai lá, eu converso, explico, porque é uma coisa que a gente precisa explicar em mais detalhes, é difícil assim, né, que a pessoa compreenda de uma vez, porque é algo novo mesmo. Né? Com certeza. Bom, e agora vai ter o Interface Memória. Como que a pessoa vai poder se inteirar com esse trabalho, com essas pessoas que vão participar? Como é que vocês estão desenvolvendo essa proposta? Então, são essas... porque principalmente o nosso trabalho, sim, ele gera umas indexações de memória bem interessantes. Porque como todo o trabalho é meio subjetivo, então leva a gente a se preocupar com a construção da memória. E tem no artista convidado, o Paulo Gaiardi, que também tem um trabalho baseado na memória. Ele já fez parte do grupo no início. Ele, ó. E todas as nossas experiências também, às vezes, resgatam isso. Como a pessoa vai estar se autoconstruindo, se descobrindo, passa pela recuperação da memória ou uma visão diferente das coisas, né? Então, tudo vai poder ser... A memória para nós é muito importante. Sem a memória a gente não sabe quem a gente é. Né? Esse resgate é muito importante. Esses trabalhos são específicos? São. Né? A gente escolheu esse tema para esse nosso primeiro evento. Então, neuropsicologicamente falando, inclusive, né? O trabalho com a memória promove integração psicológica e isso é muito importante para todas as pessoas. Uma organização, né? Exatamente, você se apropriar daquilo que você já fez. As pessoas estão muito estressadas, andam muito estressadas, muito sem tempo, e de repente parar tudo e aproveitar esse espaço vai fazer muito bem a elas. Porque a nós todos, na verdade. A atenção não é tão fragmentada, elas têm espaço para prestar atenção nas coisas e guardar memória de qualidade. Tem um site para a gente entrar em contato? Isso, então esse site é o www.baobaestudios.com.br. O telefone é 3338-0050. Muito bem. Então, quem estiver interessado e quiser
conhecer um pouco melhor o trabalho, por favor, ligue para a gente conversa e explica direitinho, mostra o espaço, que também é bastante interessante. Com certeza. Né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Estúdio 36. Obrigado. Faremos um rápido intervalo e na volta tem música aqui no Estúdio 36. É a Ginga do Mané. A gente já volta.